quem está aqui comigo é o pastor Vanderlei Frari. Correto. Tudo bem? Tudo bem, Juliano. Tudo em paz? Obrigado por essa oportunidade, viu? Que bom. Uma alegria grande também estar aqui com você. Me sinto bastante honrado. Bastante honrado mesmo. Honra Você minha. abriu um espaço na sua agenda, você tem bastante compromisso, eu sei. Uma semana bastante turbulenta. Sim. E mesmo assim você abriu esse espaço e colocou esse momento... A gente privilegia as coisas importantes, né? Então, e contribuindo é importante estar aqui. Contribuindo para o Instituto Medita Fé, sim. Levando para as pessoas que estão espalhadas pelo Brasil, por todo o mundo. Tem gente vendo a gente de vários pontos do mundo, assistindo, acompanhando, meditando, refletindo, entendendo um pouco sobre igreja, comunidade, missão, tantos outros assuntos. E hoje a gente vai tocar no assunto que é bastante delicado, que fala a respeito dos desigrejados. Sim. E falando sobre desigrejados, nós também conhecemos como os indeterminados, né? Mas no meio evangélico a gente acaba falando desigrejados. Quando a gente fala desigrejados, como que você vê isso hoje? Hoje você representa e está à frente do Conselho dos Pastores Evangélicos de Londrina e região metropolitana, e também é diretor do ISBEL, diretor educacional, e também é pastor da Igreja Missionária Comunidade Shalom. Como é que, baseado na sua experiência, baseado nos contatos que você tem tido nos últimos tempos, como é que você vê isso, está vendo isso, essa questão dos desigrejados? Então, é interessante, Juliano. Bom, é um prazer muito grande estar com você e que bom que você está sendo ouvido e assistido aí em vários lugares, né? O meu contexto, assim, de conselho de pastores, de igreja e de seminário, ele não me coloca em contato com esse perfil, né? Porque eu estou lidando mais com os cristãos, com as igrejas, com o pessoal que está... É o outro lado da moeda. É o outro lado, né? Esse pessoal está vinculado, né? De alguma forma. Mas eu acabei me relacionando com esse grupo através de uma pesquisa de mestrado na UEL, em que eu descobri que eu poderia pesquisar naquele momento, aquele fenômeno, isso já faz uns 7 anos, né? Sim. E aí comecei a conhecer pessoas, comecei a me articular com pessoas para poder entrevistar e conhecer um pouco mais da história, né? E aí eu pude ver um outro lado, porque eu como pastor e como líder, talvez eu tinha uma visão um pouco distorcida desse perfil, né? O próprio termo desigrejado é pejorativo, né? E eu descobri isso lidando com essas pessoas desinstitucionalizadas ou desvinculadas, que elas não gostavam desse termo também. E descobri que esse pessoal não é o famoso não praticante, não é o famoso desviado que a gente tem no nosso vocabulário eclesiástico, né? Na verdade, são cristãos que continuam com a sua fé, continuam com a sua prática, são piedosos, né? Têm um envolvimento assim no reino de Deus em termos de trabalho muito efetivo, mas eles se desvincularam das instituições, né? Das igrejas instituídas. Então foi muito interessante poder conhecer esse outro lado, ouvi-los também, né? E então, compadecer também da situação deles nesse sentido, né? Então você fez um trabalho científico, uma pesquisa para o mestrado. Exato. E esse foi o tema e o assunto que você abordou, então. Exato. Deve eu queria alguma coisa na sociologia da religião naquela época, você já entrou. Então, fiquei procurando alguns movimentos, fenômenos, e de repente, conversando com um amigo, ele falou, tem um grupo aí que está crescendo pra caramba, né? E acho que pouca gente está pesquisando. Inclusive, o meu trabalho é um dos primeiros nesse sentido. Olha só que interessante. De pesquisa científica. Ele é citado em outros trabalhos hoje, né? Que interessante. Porque na época a gente tinha eu até menciono lá na dissertação, nós tínhamos uns 2 ou 3 livros que abordavam o tema, mas sempre de maneira crítica. Criticando o pessoal, dando uma bronca no pessoal, né? Puxando a orelha deles. Exatamente. Eram livros mais pastorais, né? Escritos por pastores, inclusive. E aí eu fui ver um outro lado disso aí. Então foi bem interessante essa experiência. Isso que você falou é importante, falar que eles não romperam com as confissões do cristianismo. Eles mantêm... Em geral, não. Eles não romperam em geral, né? E eu fiz uma pesquisa rápida baseado nesse assunto que nós estamos falando. São pelo menos 4 grupos, né? Que são aqueles que estão sem instituição denominacional. Esse é um grupo. Tem outro grupo que são aqueles que são feridos, machucados em nome de Deus. Tem até um livro sobre isso.
E também tem aqueles outros que eles são os informais, no sentido de não ter uma denominação, um nome, uma placa, mas se reúnem nas casas, em alguns em hotéis e outros até em escritórios, né? Em café, no cafezinho, reúne ali coisa um grupo, mais intimista, na praça, né? intimista. E tem crescido muito esse movimento, né? E o quarto, que a gente viu aí, principalmente depois da pandemia, que é pela internet, os cultos online, os eventos online e vídeos, né? Por exemplo, nós estamos aqui, Sim. é uma entrevista, é um bate-papo, mas as pessoas acabam seguindo, cada vez que a gente se reúne com alguém, eles querem desfrutar ou experimentar esse conteúdo que a gente traz. Como que você vê isso, assim, essa questão do... Eles saíram, não abandonaram a fé, pelo contrário, eu acho que quando você desvincula de uma instituição denominacional, aí que você precisa realmente experimentar a fé, porque lá existe toda uma estrutura. Exato. E como que é essa caminhada, baseada na sua pesquisa e tudo, então? Acho que é importante a gente destacar o seguinte. Primeiramente, como que esse pessoal foi identificado? 2 fatores. Um interno e outro externo. Então, os pastores começaram a identificar pessoas que não mais queriam uma vinculação muito estreita com as igrejas locais, ou com as denominações. Em função disso, até passaram a tratar essas pessoas como desviados e pessoas que abandonavam a fé, que não era o caso muitas vezes. Os apóstatas, né? O fator externo foram as pesquisas realizadas pelo próprio poder público, né? Como, por exemplo, a pesquisa de orçamento familiar, que identificou 6 milhões em 2009, e o próprio censo de 2010, que identificou 9 milhões de pessoas desvinculadas. Agora, a gente tem que ter um pouco de flexibilidade ao analisar, né? Não são 9 milhões de pessoas que são evangélicas desvinculadas de suas denominações? Nem tanto. Né? Em parte, sim. Há um grupo que diz, olha, eu sou evangélico, ou seja, eu tenho uma tradição evangélica, de repente nasceu numa igreja, foi criado numa igreja, tem uma confissão de fé evangélica, mas ela não tem a vinculação. Então, eu creio que há um grupo muito grande nessa condição. Quais são os fatores de desvinculação? N fatores. Desde decepção, de conflitos internos, tá incomodado com alguma situação que está acontecendo na igreja, etc. e tal. Mas tem também um grupo que eu digo assim, ele é desigrejado não porque ele não tem igreja, é porque ele tem muitas igrejas. E aí nós entramos nisso que você falou, né? Eu tenho uma experiência intimista com um grupo aqui na casa de alguém, ou num hotel, ou num cowork, alguma coisa assim. Eu tenho 2 ou 3 referências que eu sigo na internet, né? De vez em quando eu passo por aí em alguma denominação, alguma igreja, para ver o que está rolando. Você entendeu? Então tem esse grupo que ele não tem uma vinculação fixa, mas ele transita. A gente chama de um trânsito religioso dentro do próprio contexto evangélico, tá? No neopentecostalismo, por exemplo, isso aí é muito comum. Então o indivíduo é da Universal, mas ele é também da Internacional da Graça e da Igreja Mundial do Poder de Deus, e talvez de outras. Então, ele transita como se ele fosse uma só para ele. E quando o recenseador bateu na porta dele, ele na verdade não sabia dizer, porque o recenseador tinha um formulário meio que fixo, né? Certo, você é presbiteriano, batista, metodista, anglicano, luterano, católico, e foi dando opções. Mas não deu aquela opção múltipla escolha, né? Eu sou de todas, né? Então, dentro desse grupo, a gente tem que discernir que há um grupo que está desvinculado completamente. Certo. Né? E consumindo, uso esse termo aqui num sentido positivo, sim, tá? Sim. Consumindo o produto religioso através da internet ou através de outros tipos de reuniões. Mas tem o grupo que transita em muitas comunidades, e ele não tem mais essa vinculação estreita. Só com uma, né? E é difícil dizer, então, o que é essa pessoa no contexto religioso, né? É difícil você dizer, eu sou isso ou eu sou aquilo, porque eu sou muitas coisas, na verdade. Né? É como se fosse uma pessoa que, ao invés dele jantar em casa todos os dias... Come restaurante. Ele vai em vários restaurantes durante a semana. Exato. Então, ele acaba frequentando vários restaurantes, vários tipos de pratos, né?
que pode ser uma experiência muito boa, mas pode dar uma dor de barriga de vez em quando, né, Juliano? Pode. Porque você tá... São temperos diferentes. Mãos diferentes, Exatamente. Né? O peso do sal ele é diferente. Exatamente. Né? E até dentro do contexto neopentecostal é muito mais complicado. Eu falo assim, de forma alguma estou fazendo uma crítica ao neopentecostalismo, mas eu digo que pela sua pluralidade, que é típico do neopentecostalismo, hoje você pode ouvir aqui um camarada pregando a Bíblia com muita propriedade, mas amanhã, de repente, num outro contexto que você está, você vai escutar algo que não tem muito a ver, você entendeu? Que pode, talvez, te fazer mal no sentido, assim... Como se fosse uma comida mesmo. Um dia você exatamente. Come uma pizza gordurosa, no outro dia você vai comer uma salada. Então, outro dia você vai comer um prato mais elaborado, com todos os nutrientes. Exato. E no outro dia você come uma batata frita com aquele monte de... Faz uma extravagância. Aí você... Né? Então, dentro da teologia, aquilo que é concernente às coisas de Deus acaba ficando uma salada, uma mistura nutricional, espiritualmente, né? Sim. Que não nutre aquilo que precisava nutrir o suficiente. Ou que desequilibra, né, o teu organismo, né? Sim. Ao passo que se você tem uma refeição em casa todo dia, ela pode ser simples, sem muita sofisticação, mas ela é mais segura, né? Vamos dizer, nesse sentido. É o arroz, o feijão, o ovo frito, arroz, feijão e o franguinho, arroz, feijão e a carne. Agora, é típico dessa situação que nós vivemos hoje, né? Na alta modernidade aí, esse individualismo, né, esse cardápio, esse menu variado de escolhas, né? Então, a gente não pode julgar porque faz parte do próprio estilo de vida das pessoas, né? Até quero fazer uma pausa aqui e falar com você que está nos ouvindo e vendo. O que você estiver ouvindo e vendo aqui, se de alguma forma está te afetando negativamente ou não está fazendo muito sentido, eu peço que você olhe com outros olhos para a mesma coisa que nós estamos falando e veja como uma reflexão e não como uma crítica, uma reflexão, um levantamento, né? Exato. Porque é fruto de um trabalho de mestrado, é um fruto de uma pesquisa, é fruto de estatística, é fruto de uma dissertação, de um trabalho pesquisado, né? Sim. Então, aparentemente assim, então tá apontando para cá ou para lá. Não, é um problema que você pegou e a partir disso você fez suas pesquisas e trouxe. Sim, inclusive nesse trabalho eu não posso emitir juízo de valor, eu não posso dizer isso aqui está certo, está errado. Eu estou estudando só um fenômeno. Você traz todos os fundamentos e... Quando eu falo que talvez não seja a melhor opção para as pessoas, aí eu estou falando como teólogo, né? Aí eu estou fazendo uma outra análise... Uma análise teológica do fenômeno. Sim. Mas, como sociólogo, eu estou fazendo sem juízo de valor. Por isso até assim que acontece, é o que está aí. É o que está aí. Entendeu? Nesses dados do IBGE, você falou em 6 milhões, isso, né? Se for considerar até um pouco mais aberto, chega a 16 milhões. Sim. Mais aberto, né? Sim. Se você estender para outras denominações, inclui o universo católico. E se você pegar esses 16 milhões, 2010 nós estamos falando, imagina... 2023, 2022, que nós estamos aguardando aí a próxima. Estamos aguardando 22, que deve aumentar, né? Então, hoje, a Assembleia de Deus é uma das que tem mais membros, vamos dizer assim. Sim. Esse seria o segundo, né? Seria a segunda maior igreja, então, né? Igreja. Respeitosamente falando desigrejados, mas é o termo que é utilizado também. E, assim... Quando a gente fala, você vê isso como um novo desafio para as igrejas convencionais, tradicionais, ou você vê como uma reforma necessária? É um desafio que eles têm que enfrentar e manter toda a estrutura conservadora, ou é uma reforma que está acontecendo naturalmente? Pode forçar a igreja a se reformar, mas eu diria que é mais desafio. Por quê? Por quê? Importante a gente entender como é que surge essa nova modalidade, essa nova expressão de fé, né? Certo. Ela está muito atrelada com o individualismo moderno. Se a gente pensar bem, Juliano, historicamente, né, desde os primórdios, as pessoas significavam as suas vidas, ou davam sentido para as suas vidas, através das instituições. Toda a vida foi assim. É verdade. A primeira instituição é a família, é o clã, que é a família estendida. Certo. Depois vem a religião, vem o Estado, né, os impérios, as monarquias. Verdade. Então, tudo isso era instituição que significava a vida do indivíduo. Eu estou aqui, eu me sinto protegido. Há uma cultura
própria minha, que me cerca, que me dá certa segurança e que me ajuda a viver, a desenvolver a minha própria existência. Certo. Com a modernidade, todas as instituições foram descredibilizadas, né? A família se dissolve na Revolução Industrial. Estou falando aqui de Ocidente, porque se a gente sair por aí procurando no mundo, provavelmente você vai encontrar lugares ainda onde os clãs ainda dominam. Posso ir lá no interior da China, eu vou encontrar uma família estendida lá de 30, 40 pessoas, e elas dão o próprio sentido para suas existências naquele contexto. Vivem num contexto feudal ainda, etc. e tal. Mas estou falando de Ocidente, que é onde a gente percebe os maiores avanços e onde a gente vive, né? Então essa família é dissolvida, a religião é descredibilizada pelo ateísmo, as monarquias dão lugar ao Estado moderno. Os estados são descredibilizados pelos seus próprios atos nefastos, né? De direita você tem um nazismo e um fascismo, de esquerda você tem os estados totalitários, socialistas. Então todos vão perdendo a sua credibilidade. Resta o que agora para significar a minha vida? O que resta para eu dar sentido para a minha existência? Eu mesmo. Então eu tenho que me virar, né? Eu tenho que correr atrás. E o que nós vivemos hoje nesse momento de individualismo é justamente isso. É o indivíduo tendo que se virar nos 30 para buscar o sentido da sua existência, para encontrar caminhos, rumos, etc. Então é um desafio para a igreja grande. Por quê? Porque a igreja é comunitária. Desde o seu nascedouro. É como se fosse Abraão e ali o primeiro clã sendo formado, né? Exatamente. E aí seguiu até Josué e assim por diante. Sim, mas se você pegar a igreja primitiva, ela é uma comunidade por excelência. As pessoas não existem, a gente costuma dizer o seguinte: na antiguidade as pessoas tinham individualidades. Mas elas não existiam à parte da comunidade. Sempre hoje nós temos um individualismo. Eu consigo existir sozinho. Aquele filme lá do Tom Hanks, né? O cara vive numa ilha sozinho, ele se vira ali, né? Mas faz falta. Faz falta esse aparato da família, da própria religião, ou de alguma instituição maior, né? Que possa dar a ele um pouco de segurança, uma identidade, né? Tudo isso vem das instituições. Né? Poderia dizer que das necessidades básicas do ser humano é o pertencimento. Pertencimento. Né? Então eu preciso fazer parte de alguma coisa. Exatamente. Para que eu me sinta incluso e aí eu me sinto seguro em alguns pontos, né? Alguns muros, algumas estruturas mínimas, para eu, em alguns momentos, eu posso relaxar, posso descansar. Sim. Quando tem todos esses muros que eu não tenho mais, não tenho esse clã, não tenho referências, aí eu volto para mim mesmo, e aí quando eu volto para mim mesmo eu não encontro força. Exatamente. Aí eu preciso voltar a Deus. Exatamente. E tanto que a ressaca do individualismo são as tribos hoje, né? São os grupos menores, eu diria assim, né? Minoritários, que o indivíduo precisa pertencer de alguma maneira. Certo. Ele precisa criar uma identidade com aqueles grupos, o que fortaleceu demais, né? Esses grupos hoje em dia, em função de que a gente não consegue viver sem uma referência. Né? Então, para a igreja, eu acho desafiador. Como é que você lida com um indivíduo que precisou significar a sua vida sozinho, né? E inclusive no contexto da fé. Sim. Sendo que eu tenho, por natureza, um DNA comunitário. Esse já é o grande desafio, Esse né? é o grande desafio. E aí nós falamos em reforma. Como é que eu vou reformar o meu DNA? Será que eu vou ter que ser uma igreja individualista também? Cada um por si, Deus por todos aqui? Né? Como é que eu lido com isso? Então, a propósito, difícil. Você entrou num assunto bem interessante para a gente aproveitar e esclarecer. Tem pessoas que dizem assim, eu sou a igreja, né? Eu sou a igreja. E Paulo não disse isso. Vamos aqui lá ler na íntegra, né? Eu vou aqui com esse é um texto bem interessante que vale a pena. Vamos pegar aqui 1 Coríntios, no capítulo 12. Vamos ler aqui. Eu vou ler em voz alta e a gente depois faz um comentário. 12, versículo 12? Não, vamos, acho que é a partir do 20... Deixa eu ver aqui. Do 27. Do 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos e em segundo lugar profetas, e em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres?
Têm todos os dons de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Essa falando da unidade do membro do corpo, né? Especialmente o 27, né? Que ele diz assim que... Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros do corpo. Então, a pessoa sozinha não é a igreja. Né? A gente precisa clarificar isso, né? A igreja é o coletivo, é a comunidade. Nesse sentido, até porque a igreja é uma assembleia, né? Certo. E sendo assembleia não pode ser um indivíduo só. Então esse indivíduo é parte. E a prova disso é o que o Paulo vai dizer depois, com as variadas funções que Deus coloca na igreja. Então não há nenhuma função que é autossuficiente em si mesma. Por isso que ele faz essas perguntas, né? Exatamente. Então você tem que ter o mestre, você tem que... É todo mundo apóstolo? É todo mundo profeta? É todo mundo mestre? Não. Você tem essa multiplicidade porque a teologia do corpo do apóstolo Paulo é muito simples de entender. Basta a gente olhar para o nosso próprio corpo. É muito simples. Você tem órgãos desenvolvendo funções específicas e nenhum invadindo o espaço do outro, mas cooperando. Obviamente. Eu não posso dizer que meu coração está desconectado dos rins, do fígado, do cérebro, de forma alguma, né? Está conectado. Por exemplo, o olho. O olho ele foi feito para ver, para enxergar. Exato. Ele não foi feito para andar também. Mas coopera no andar, né? Coopera com o andar. As pernas, os pés têm suas funções e ajudam no andar. Sim. Mas sem o olho não sabe a direção. Exatamente. Então aí as funções de cada membro do corpo distribuído conforme essa interdependência, né? Mas todos é um. Exato. Ou todos são um, né? Isso. Fazendo aqui uma forma de brincar aqui com as palavras, né? Para entender que o todo é um. Para não dizer são um, né? Todos é um. E o que ele fala no final, eu vou mostrar um caminho mais excelente, ele vai dizer, agora eu vou ter que mostrar o caminho das relações. Né? Agora é o caminho dos relacionamentos humanos, das conexões. E aí ele vem com a excelência da caridade. Né? Exatamente. Então, não dá pra gente fazer... eu sei que nem todos pensam dessa maneira, né? Às vezes a pessoa, ela tá desconectada da instituição, mas ela entende que ela precisa até da instituição. Sim. Uma coisa que me chamou a atenção nessa pesquisa, inclusive, eu perguntava, se você tiver a oportunidade de voltar para a igreja local, institucional, denominacional, você voltaria? Ele disse, eu tenho desejo de voltar. As pessoas diziam isso. Então eu achava curioso, né? Mas não consegue. Tem essa necessidade de fazer a conexão. De voltar, né? De voltar, de retornar. Não conseguem. Você acha que falta? Não conseguem porque tem um grande grupo nessas categorias que você mencionou, Juliano, que é o pessoal que está descontente com o próprio estilo de vida da igreja. Você entendeu? Deixa eu colocar uma situação aqui. Eu ia falar, por exemplo, né? Tá. Quando a gente está falando das instituições, né? Do Estado, da monarquia, etc. Quando a religião perde o apoio do Estado, como já aconteceu no passado, na Europa, no próprio Brasil, né? Que o Estado brasileiro, ele praticamente era um parceiro da Igreja Católica, né? A Igreja Católica gozava desse status, né? Sim. Quando isso não mais acontece, as religiões não têm o braço do Estado para dar suporte a elas, para sustentá-las, elas entram numa lógica de competição. Tá? Entendi. Isso aí tem um livro do Peter Berger, que foi um sociólogo luterano, e ele estudou muito isso, chama o Dossel Sagrado. E ele vai dizer, então, quando o Estado não está mais apoiando a igreja e dando subsídio à igreja para que ela própria cresça, ela entra numa lógica de mercado. Ela tem que competir agora pelas pessoas, né? Ou competir pelos fiéis. E eu acho que isso aí desagrada muita gente. Tá dizendo assim, numa outra linguagem, é como se ela entrasse no mundo comercial ou não? Quase. Não sei se a gente pode usar esse termo comercial, mas é competitivo. É a lógica do mercado. É como se fosse, daí falando por analogia, né? Exato. Não definindo. Exato. Mas é como se agora ela tem que existir por ela mesma. Então ela tem que oferecer algo aos fiéis, como se os fiéis fossem clientes. E os clientes vêm, que são os fiéis, vêm para consumir aquele conteúdo, então eles precisam
para consumir, aquilo precisa fazer sentido para eles, senão eles não vêm. Exatamente. Não deixam ali as contribuições, Exatamente. não só financeira, mas a contribuição de... A própria participação, trabalho, né? Envolvimento. Cooperação e etc, né? Isso aí é muito verdadeiro. Então desligou o Estado ali, esse apoio, por exemplo, agora ela tem que... É muito curioso, né, a gente tratar isso aqui, talvez é delicado, mas quando a Igreja Católica no Brasil se viu desprovida agora do guarda-chuva do Estado, ela precisou aderir a muitas estratégias que eram típicas dos pentecostais, dos protestantes, certo. Entendeu? E a gente percebe alguns movimentos assim, né? Por isso que você tem padres que são estrelas nesse sentido, né? Você tem estratégias. Sim. Ela ainda é muito reticente, né? Sim. Porque a Igreja Católica, ela tem um conservadorismo muito forte. Mas já deixou... Mas já tem uma parcela. Alguns braços, né? Algumas linhas assim, que esticou um pouco mais. Exatamente. Né? Esticaram. Então, assim, para esse fiel que é mais zeloso, vamos dizer assim, ele não gosta dessa lógica comercial, como você disse, essa lógica de competição. Porque ele percebe assim que às vezes as igrejas estão fazendo das tripas coração para conquistar uma pessoa. E às vezes ela está indo além, talvez, do seu próprio papel, né? Os neopentecostais foram os primeiros a sacar isso nos anos 70, né? A gente tem que reconhecer que eles foram, vamos dizer assim, visionários nesse sentido, né? Naquela época. Mas hoje a gente fala de uma neopentecostalização das próprias igrejas históricas. Então elas também operam numa lógica mais competitiva. Não estou dizendo que isso é errado, viu, Juliano? Por favor, né? Eu quero as pessoas que estão ouvindo, muitos pastores, né? Não estou dizendo que isso é errado. É a forma como o nosso mundo hoje funciona. Sim, está acontecendo. Você entendeu? Né? A grande instituição hoje no nosso mundo é o mercado. É ele que significa muitas vidas, inclusive, né? Certo. Então a gente funciona nessa lógica, uma lógica comercial, uma lógica de sempre buscar o melhor, de oferecer o melhor. Você sabe, nenhum pastor vai lá na rede social, na mídia social, na TV ou no rádio e diz assim: olha, nossa igreja não tem muito o que oferecer não, tá? Aqui na nossa igreja a gente ora, lê a Bíblia, serve a viúva, o órfão e o pobre, e é basicamente isso aí, né? O banco é desconfortável, não tem estacionamento, não tem ar-condicionado, no calor é bem calor, né? No frio é bem frio. Ninguém faz isso, né? O camarada vai lá dizer o que ele tem para oferecer que o outro não tem, né? Para poder trazer essa... Para poder trazer. Então, eu acho que essa consciência do mercado, ela dominou a gente de tal forma que a gente nem consegue mais perceber a diferença. Você está entendendo? Sim. Mas algumas pessoas nesse grupo perceberam que às vezes a igreja vai além do que ela precisaria para então poder ela acaba conquistar. Perdendo e ela essência do que seria a igreja da eclésia, né? Perde aquela essência da... Não necessariamente perde a essência, mas talvez ela esteja apelando um pouco. Então assim, eu vou reformular. Sim. Ela pode perder, então. Ela pode perder a mão, ela pode perder a mão. Essa é uma boa expressão. Pode ir ali nesse excesso de cativar, de querer trazer, de fidelizar, Sim. Pode perder a mão e aí isso tira o foco do reino de Deus e o tiro sai pela culatra. Então, algumas dessas pessoas que eu conversei, foi muito interessante, porque elas diziam assim: Vanderlei, eu saí porque o show tem que parar. Inclusive teve um movimento no Brasil chamado Show Tem Que Parar, feito por evangélicos, por pessoas que já estavam desvinculadas, porque eles estavam entendendo que, claro que isso foi um trocadilho com o programa do R.R. Soares, né, o Show da Fé. Foi um trocadilho que fizeram com esse programa. Então o show tem que parar no sentido assim: a gente não precisa de todo esse aparato, de toda essa coisa mirabolante para fazer o nosso papel como cristão. A gente pode fazer na simplicidade, na modéstia, você está entendendo? Então, essa crítica, eu achei que ela tem fundamento. Sim. Eu achei que ela é razoável. Sim. Né? Não pude de contrariar e dizer, não, você está errado. De forma alguma, eu acho que a pessoa estava certa, né? Porque a essência da igreja, além de ser comunitária, ela é também da simplicidade, né? Então, ela é de você se rebaixar para alcançar os que estão mais abaixo, né? E não de se elevar para excluir pessoas. Exatamente. Você tá entendendo? Ó, no 1 Coríntios, capítulo 12, que nós lemos, eu vou ler aqui o 22 agora. Antes, os membros do corpo que
parecem ser os mais fracos são necessários. Exato. Então isso mostra a importância da simplicidade, do resgate a essa simplicidade, do retorno à simplicidade. Sim. Que é o que as pessoas estão buscando hoje, na verdade. Eu tenho percebido isso. As pessoas querendo não mais um restaurante tão assim, né? Um restaurante tão elaborado, cheio de tanta coisa. Às vezes as pessoas querem ir lá voltar e comer o arroz e o feijão bem feitinho, bem temperado. Aquele arroz e feijão de mãe, de vó, né? Feito com tempero ali, tirado do quintal, né? Isso. A cebolinha, salsinha tirado na hora, né? Isso. Um alho na hora, macetadinho, né? Aquele feijão que é feito, cozido no dia. Então as pessoas estão buscando isso de volta, né? Aquela igreja primitiva, aquele primeiro amor que é falado lá em Apocalipse, né? Por João, escrito ali. Então, como, na sua opinião, como voltar a olhar para essa igreja simples, essa igreja... Como que voltaria isso? Esses 6 milhões, 8 milhões, talvez está indo mesmo para 16 milhões, 20 milhões agora, pode acontecer, a gente não sabe como que está hoje. Mas como que isso pode mudar diante desse cenário que nós estamos vivendo? Quando a gente fala de evangélicos, é muito difícil falar de mudança. Por quê? Não porque eles não queiram, eu acho que é um povo muito aberto à mudança. Mas é porque é difícil articular tantos grupos diferentes. Né? Você vê que até para formular a pergunta aqui, eu fui buscando aqui, não achei eu deixei aberta. Porque se você está num contexto católico, você tem um comando central, certo, que de certa maneira dá as cartas. Você dispara. Nem todo mundo vai obedecer, porque você tem também algumas ideologias dentro do próprio grupo, né? Sim. Pode ser que tenha alguns resistentes, mas de certa forma você vai fazendo a coisa pouco a pouco, né? Alterar. Mas no evangélico não, porque a gente não tem papa, a gente não tem bispo, a gente não tem gente que coordena o grande grupo, né? É uma miríade de denominações, de igrejas, né? Então eu acho que a mudança, ela parte justamente do próprio fiel. Por isso que eu não considero o movimento dos desinstitucionalizados um problema, mas eu considero ele talvez uma oportunidade para a igreja fazer uma reflexão, tá? Porque já que a gente funciona na lógica do mercado, a palavra do consumidor é importante, não é, Juliano? Exatamente. Porque você é um contador. Se você presta um serviço ruim, o teu cliente vai dizer, Juliano, isso aqui não é o que eu esperava de você e tal. Se você for uma pessoa séria, honesta e que deseja crescer, você vai falar, tá certo, eu vou rever agora o meu trabalho, a minha forma de agir, né? Então, se as igrejas começarem a ouvir um pouquinho dessa queixa, quem sabe ela comece a fazer uma reflexão mais séria. Séria, né? Então, é sintomático? É sintomático, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade da gente ouvir esse pessoal. Então, em vez de rotular, é um perdido, é um desviado, é uma ovelha, né? Que saiu do rebanho. Não, vamos escutar o que esse povo está dizendo, né? Quem sabe Deus está falando através deles ali alguma coisa e a gente precisa aprender, né? Porque a igreja não é infalível, né? A liderança não é infalível. A gente tem que acabar com essa ideia, né? De que a igreja, porque ela é grande, porque ela é próspera, porque ela tem muito dinheiro, ela é infalível. De forma alguma, ela pode estar completamente no caminho contrário. Você entendeu? Pode ser que todo esse grupo esteja indo para o caminho certo e esse que está aqui precisa ir para lá também. O grupo dominante está precisando rever. É como se fosse assim, todo mundo fecha as portas dos grandes salões e vamos junto para cá. Exatamente. Claro, não é isso. O ideal é que, já que tem o salão, que tem toda a estrutura, vem para cá. Claro. Vem para cá, vamos juntos, né? Essa seria a ideia da aglutinação, de trazer esse resgate. Mas eu também vejo assim, e é importantíssimo essa sua fala, de que essas pessoas, elas não estão apostatando da fé, que elas estão deixando de ser crente, né? É o contrário. Para mim, eu penso que elas são mais crente ainda, porque precisam de algumas coisas. Mas por que não? Aí essa é a sua fala e eu vou reforçar e vou carimbar junto aqui. É uma grande oportunidade para as igrejas. É uma oportunidade. É o grande momento da igreja, não instituição uma por uma, mas é o grande momento da igreja na terra. Exato. De olhar para tudo isso e falar, peraí. Esse número não é à toa. E é grande, né, Juliano? Esse mover de Deus
não está acontecendo por acaso. Essas resistências, ou por um motivo, ou por outro, e aí saindo e outros ficando, o que está acontecendo, afinal de contas? Precisamos olhar para isso com muito carinho e com uma profundidade maior, uma reflexão profunda sobre isso. E eu acho que a pandemia, ela vem reforçando essa ideia, né? Não sei se providencialmente ou acidentalmente, mas ela passou por aqui, né? Então, as igrejas, ao longo da pandemia, elas sentiram o impacto do peso institucional. Certo. Porque foi... Aquele peso institucional era uma coisa que ela quase precisou se livrar dele para poder subsistir. Você entendeu? Porque a igreja não aconteceu mais dentro do templo. Ela precisou se articular num universo mais midiático. Correr para cá, né? Exatamente. Mas também, assim, numa reconexão com seus próprios membros. A gente não podia visitar as pessoas. Eu estou falando da minha denominação, algumas estratégias que a gente foi adotando, né? A gente não podia visitar as pessoas em função do perigo de contágio e toda a coisa. E as pessoas não vinham ao templo. Então, a gente trabalhou muito com essa conexão via WhatsApp, né? Telefone. Sim. Como é que você tá? Vamos orar com você e tal. E depois, com um pouco de afrouxamento ali das regras, a gente conseguia visitar a pessoa no portão da casa dela, na portaria do prédio, né? Mas para reconectar, porque imagina agora, você não tem o local de encontro, que é um aglutinador. Certo, né? certo. Como é que você faz agora? Você vai perder esse povo. Então, assim, eu acho que o desafio agora, você falou dessa igreja do futuro, o desafio sempre vai ser reconectar as pessoas. Certo. Criar um vínculo emocional. Porque não adianta você falar, eu tive uma experiência com Jesus, foi maravilhosa, minha vida foi transformada. Se você não tiver um vínculo com outra pessoa, é o que o Tertuliano falava lá nos primórdios da cristandade, né? Ele dizia assim, unus cristianos, nulos cristianos. Significa cristão sozinho não é cristão. Né? Então, você tem que fazer essa conexão. Porque ali tem vínculo emocional, ali tem um senso de interdependência, uma cooperação mútua. Então, tem uma série de coisas ali, né? Certo. Então, acho que a igreja, se ela conseguir, mesmo que ela tenha lá sua parafernália, né? Moderna, mercadológica, mas se ela conseguir conectar, eu não estou contra isso, né? Desde que você tenha... Você entendeu? É o que você falou da comida lá, né? Eu não sou contra você comer um Doritos aqui, desde que você esteja comendo arroz e feijão lá todo dia, né? Não vai fazer mal esse tipo de coisa, né? Tomar uma Coca-Cola de vez em quando, não vai matar ninguém, né? Mas desde que você tenha o essencial. Agora, se você só tomar Coca-Cola e comer Doritos, teus dias estão contados, né? Então, assim, cria conexão. Segunda coisa... Dá a Bíblia para esse povo. Dá a Bíblia. Para de autoajuda gospel, né? Porque a autoajuda gospel é só mais um efeito do individualismo. Eu sempre digo, é você ensinando o indivíduo a combater os problemas que o próprio individualismo criou nele, né? Você retroalimentando o próprio individualismo. Então, sozinho você vai dar jeito, Juliano, tá? Eu sou igreja sozinho. Eu vou dar meu jeito. Eu falo com Deus no meu quarto e ponto, acabou. E eu acredito que você fala com Deus. Tá, mas e daí, né? Mas cadê o... Tá, e daí, né? Daí cadê pra a comunidade, né? E a sua esposa? Onde que essa fala de Deus se articula? Onde que ela... E a sua esposa do lado, os seus filhos, o seu marido, seus pais, seus avós, seus netos, seus amigos, seu trabalho e assim por diante, né? São camadas, né? Então... Nessa grande cebola, né? Se eu sou sozinho aqui, essa grande cebola da vida. Então, quando Paulo traz esse exemplo e fala essa carta, é uma carta também pastoral, né? Pastoral. Ele corrigindo problemas, corrigindo egoísmo, problemas, né? Corrigindo divisão. E aí ele fala, olha, gente, deixa eu explicar para vocês aqui o que é uma unidade. Unidade é isso. Então, comunidade... Povo, igreja, é isso, é igual um corpo. Então tem os olhos, tem isso, tem a mão, tem os braços. E aí ele vai indo para esse lado e fala, até aqueles que parecem menos, né, os mais fraquinhos também são importantes. Demandam mais cuidado. Né? E a gente pensa assim, não, eu dou conta na minha casa. Não dá conta, não dá conta. Chega uma hora que você não consegue orar, você precisa de alguém que ore por você, interceda. Hoje naquela uma pessoa intercessão. me disse o seguinte, ele falou assim, vamos dizer que
o filho não está muito inserido num contexto de igreja, apesar dos pais estarem, né? Certo. Então ele diz assim, olha, a gente ora em casa, a gente estuda a palavra, a gente ensina tudo que é certo, mas tem um negócio que falta ainda. E é a conexão desse menino com uma comunidade, você entendeu? Com outros jovens correlatos. É um bom menino, né? Tem sua fé e tal, sim. mas ele precisa, porque se você pensar, reconectar com a comunidade, dar uma alimentação sadia, palavra, e dar um sentido de propósito. Certo. Tipo assim, você não está aqui para ficar telespectador. Você tem uma função, você tem uma missão. Sim. Né? Se você acordou hoje... hoje... Você tem trabalho. Se você acordou vivo hoje é porque alguma coisa você tem para fazer. Exatamente. Alguma coisa, algum Se propósito. você conseguir esse tripézinho, Juliano... Você pode ter parede preta na sua igreja, Sim, você pode bateria. ter luzes, gelo seco, bateria. O púlpito é um tambor, ou uma prancha. Exatamente. Ou um acrílico. Não faz diferença. Ou uma madeira. Não faz diferença. Porque isso não incomoda, porque o essencial está ali. E a conexão. Você conectou pessoas, você dá um alimento sólido e essas pessoas têm alguma coisa para realizar no mundo. E é interessante, porque quando existe isso, e muitas igrejas têm isso, muitas igrejas que eu conheço têm isso. Tem uma conexão sólida, tem uma palavra boa e o pessoal está engajado. Perfeito. O consumidor puro, ele não fica nesse ambiente, porque não é o que ele quer. O consumidor, ele só quer, como a própria palavra diz, consumir alguma coisa. Só consumir. Ele quer chegar, furar a fila, pegar o que ele quer e vazar, né? Exatamente. Como se estivesse vazando mesmo pelas frestas, né? Então você usou muito o exemplo da comida. Vamos imaginar assim um restaurante em que você entra e o dono do restaurante diz assim, seja bem-vindo, aqui é a sua casa, tal. Você pode comer onde você quiser, né? Do jeito que você quiser, sirva-se à vontade e tal. Eu só vou te pedir uma coisa, no final você vai lá com a gente lavar os pratos e a louça, né? Os garfos. E você vai até pagar menos por isso. Talvez você não pague nada. O consumidor, ele não faz isso. Agora, o cara que foi lá, engajou, conectou, falou, pô, que legal. Deixa eu lavar, aqui, né? Deixa eu lavar, porque eu gosto de ajudar. Terminou, ele já vai juntando os pratos, né? E claro que esse restaurante não existe, né? Claro, se existir aí, você me fala que eu não conheço. Mas na igreja ainda, né? é basicamente assim, né? Mas a igreja é assim, né? Você num chegou culto ali... você serve, no outro você é servido. Exato, né? Exato. Você chegou ali, conectou com pessoas, é alimentado espiritualmente, mas tem alguma coisa para você fazer na vida de outros. Sim, né? Sim. E esses outros... É qualquer pessoa, né? Sim. Eu falei do órfão, da viúva, do pobre, mas é qualquer pessoa, né? Hoje a gente já trouxe aqui alguns temas a respeito dos pastores também que estão vivendo esse momento. Sim. E estão cada vez mais adoentados e tem que estar com aquela estrutura, né, impecável, de que está tudo perfeito. Mas eles estão vivendo esse problema. Eles estão sentindo, porque eles também são ovelhas. Eles também fazem parte do corpo de Cristo. E eles estão ali à frente, com a responsabilidade da cooperação, de facilitar tudo aquilo. Mas eles estão se desgastando por dentro, porque também estão se frustrando, também estão se desconectando, também estão vendo esse consumismo desenfreado às vezes, né? E outros ali querendo alguma coisa, outra. Então tudo isso gera um problema, né? Às vezes ele é vítima da lógica do mercado. Você entendeu? Ele nem percebe. Ele não percebe, mas ele tá ali se desdobrando para oferecer o diferencial. Nossa, isso desgasta demais. Qual o diferencial da minha igreja, né? Meu Deus do céu. Porque aqui do lado tem uma igreja, ela tá indo muito bem, tem lá 1000 pessoas e tal. E por que eu não cresço? Então, o que eu tô deixando de fazer? Aí ele corre atrás. Vai correndo. Aí é porque o outro agora colocou uma bateria. Estratégia X. Aí ele vai lá, coloca a bateria, por exemplo, né? O outro trocou o teclado e colocou um piano clássico, né? De carro. Aí funcionou para um e para o outro. Então, tô dando exemplo. Porque na lógica de mercado, a estratégia supostamente é a estratégia que manda, né? Então, assim, eu não estou usando a estratégia correta. Correta. Eu preciso da estratégia. E tem uma crítica que um pensador coreano faz, ele chama Byung-Chul Han. Ele escreveu Sociedade do Cansaço. Certo. Onde ele diz que as pessoas são
o cara é patrão de si mesmo, né? Então, como patrão de si mesmo, ele exige muito de si mesmo, né? Ele tem que se desdobrar, ele tem que trabalhar mais tempo. O pastor, de certa forma, ele entra nessa lógica. É o você S.A. Você S.A., exatamente. E aí você tem que se virar. Se a tua empresa, você S.A., não tá dando certo, a culpa é sua. A culpa é sua. Né? No final, a culpa vai ser sempre dele, inclusive, né? No caso da igreja, é um sistema tão pastor. Diabólico que a culpa é do cara, inclusive, né? Ele se desdobrou, trabalhou, ralou, arrebentou o casamento, arrebentou a família. E no fundo vai dizer assim, a culpa é sua. A culpa é sua. Tá? Não é do sistema, é sua. E aqui, por isso que, nossa, é fantástico essa passagem. Faz muito sentido porque nós estamos falando. Essa parte que ele faz as perguntas aqui. Primeiro apóstolo, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois os milagres, depois dons de curar, socorros, governo no sentido de administrar, né, de gestão. Sim. E aí ele vai fazendo as perguntas, né? São todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores? Porque se um pastor ele pensa que ele tem que ser o apóstolo, que é o enviado, o missionário, que ele também tem que ser o profeta, que precisa estudar, se preparar para a palavra, para a mensagem, e ele também, ao mesmo tempo, precisa orar e curar e pôr a mão e milagres, aí e falar em línguas e mais isso, mais aquilo, ele não aguenta. Sim. Como é que ele vai para um outro país, é missionário? Como é que ao mesmo tempo ele se prepara para o culto de domingo? Isso. Como é que ao mesmo tempo ele visita os enfermos e põe a mão e ora e cura? Como é que ele ensina? O doutor é o que ensina. Como é que ele ensina nos estudos dominicais? O estudo bíblico, né? Como é que ele faz tudo? Não tem como, é impossível. Por isso que é corpo. E nessa lógica da competição, é engraçado como tem alguns que têm a pretensão de fazer tudo isso, né? Eu me lembro uma vez de uma propaganda que dizia assim, vem aí o pastor fulano de tal, o homem que recebeu todos os dons. Quer dizer, olha o diferencial dele, né? Ele tá mais assim diferencial do que o Pablo Marçal, né? Tem todos os dons, tem todas as habilidades, sabe tudo. Né? A gente tem que matar esses pastores, Pablo Marçal, sabe? O pastor tem que ser um cara assim, eu sou bom nisso, e é isso que eu vou fazer. E o Juliano é bom naquilo e ele vai fazer aquilo. E nós vamos somar. Aí aglutinando de novo. Não tem jeito. Tem que reconectar, né? Porque o desequilíbrio no corpo, se você prestar atenção nessa teologia do Paulo, você vai perceber o seguinte. Se um órgão, se um membro for danificado, não é só ele. É todo o corpo que sofre. Eu tive um problema no joelho quando eu tinha 21 anos, de menisco, ligamento, arrebentei o joelho. E hoje eu tenho problema na coluna, Juliano, por causa daquele bendito joelho. Você entendeu? Você tentou compensar. Um desequilíbrio, uma compensação na outra perna, uma curvadinha que você faz. Sim. Então, eu não é só o meu joelho. Aliás, meu joelho não sente dor mais. Só que daí ele está resolvido. Transferiu para lá. Ele transferiu para o corpo. E uma dor na coluna afeta todo o corpo. Todo o corpo. Trava, você não consegue ter mobilidade. E aí nós temos o lado emocional ainda. Temos o lado cognitivo aqui. Sim. Pensar. Sim. Nós temos, então, esse lado físico, da saúde física. E nós temos o nosso lado espiritual. Sim. Então afeta tudo. Tudo sofre. Há uma codependência ali, né? Uma coisa afeta. O que nos faz ter uma certa tranquilidade, mas isso aí é por fé, é saber que a cabeça desse corpo é Cristo. Né? Então, quando todos os membros têm essa consciência, né, de que Cristo está no comando, ele é o que está geral, né? Ele é o grande pastor, ele é o sumo sacerdote, ele tá ali. Devemos ter essa consciência. Aí quando toda a igreja entende isso, por isso que daí entra os que ensinam, tal. Aí essa parte restabelece e aí pode curar esses feridos que saíram desigrejados, né, que estão feridos em nome de Deus, que recebeu uma profetada que não é essa profecia que está falando aqui, é uma profetada de que Deus ia fazer alguma coisa, né?
E essa do Pablo é revelamento. De virada de alguma coisa. Isso. E a pessoa ela não aconteceu e aí ela se frustra com Deus e não com a igreja. Exatamente. É Deus que não cumpriu para ela. Ou ela se sente assim, eu não era digno de receber aquilo que eu esperava, um milagre, alguma coisa. E no final a culpa vai ser dela, viu, de novo, Juliano? Volta para ela. Você entendeu? Faltou a fé. A palavra era verdadeira, mas faltou a fé para você. Eu que errei, que naquele dia eu não orei de joelho. Exato. Ou naquele dia eu não fiz isso, ou aquele dia eu olhei para tal coisa. É uma religiosidade neurótica, né? Neurótica. Quando você sai da palavra, porque a palavra assim, acho que para mim é muito claro, né? O que Deus espera da gente é muito claro na palavra. Quando você começa a sair daquilo ali, você começa a neurotizar a própria experiência religiosa. Então, muito desse contingente aí está neurotizado. Certo. Né? Ao mesmo tempo que está ferido, está querendo voltar, não sabe para onde voltar. Às vezes dá uma segunda chance para um grupo e esse grupo de um novo, pouco desequilibrado. De novo ele frustra. Aí ele não quer mais saber. Recalca aquela frustração e a coisa vai longe, né? Então, infelizmente chegamos nesse ponto, mas eu acho que é uma boa oportunidade para a igreja. Como você falou, é a segunda maior igreja agora no Brasil. É uma grande oportunidade de reevangelizar. Né? Vamos dizer assim. E alguns pastores já perceberam isso, especialmente midiáticos. Sim. Eles já perceberam, estão conseguindo atrair, né? Estão conseguindo articular. Claro que essas pessoas não vão para a igreja dele, porque às vezes estão geograficamente muito distantes. Sim. Mas aquele pastor se tornou o pastor deles. Sim. Não é interessante? Pelo menos a pessoa dá atenção para ela. Pelo menos daquele tripézinho que eu falei para você, ela está sendo bem alimentada. Ela recebe isso aqui, né? E como consequência disso, ela está talvez fazendo algo, ela está engajada em algo. O que faltaria é ela encontrar um grupo. Para ela pode ser um grupo pequeno, pode ser um médio, grande, onde ela vai criar a sua conexão e falar, aqui é minha casa. Que bonito isso, hein? Né? Encontrando isso... Nós precisamos disso, né? É um alívio até para... É um alívio, ó. Você falou É verdade, olha, puxa. Se eu encontrar essa conexão, essa pequena comunidade ou grande comunidade que seja, mas eu me sinto bem ali, volto, restabeleço a minha paz com Deus, né? Sim. Ali vai ter os conflitos, as divergências. Normal. Porque faz parte de comunidade. Saber que tá no pacote, né? Mas isso traz um certo alívio, um descanso, assim, opa, tô aqui, eu posso fazer a minha parte bem feita, o outro faz a dele, todos somos uma parte. O conflito, inclusive, Juliano, ele não é que faz parte, só acho que é importante a gente dizer, ele é também um instrumento, né? De trabalho na vida da pessoa, né? Porque ele é a faísca que precisa. Né? Precisa, você entendeu? O duro dessa geração, né, dessa geração individualista, um pouco narcisista, é que ela não tolera a frustração e o conflito. Então, eu sou de uma geração, acho que você também, que a gente lidou com muito conflito. Sim. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Mas aquele conflito foi importante para amadurecer o caráter da gente, né? Lapidar um pouco. Hoje, assim, não. Amadurecer, né? É como você, vamos voltar na história do restaurante. Aquela comida é maravilhosa, mas eu fui lá outro dia e estava quente lá dentro, estava calor. Eu estava suando, não volto mais. Mas peraí, você jogou a água do bebê... Jogou o bebê com a água do banho, né? Não é? Pô, tem tanta coisa boa. Deixou o essencial. Vai lá, conversa com o dono, vê o que ele pode fazer, né? Deixou o essencial pelo trivial, né? Exatamente. Eu queria um ar-condicionado naquele restaurante. Mas e o essencial, que nutre mesmo? Exatamente. Né? Aquilo que então, traz. Hoje, se você vai se conectar com um grupo, uma igreja, você tem que entender. Vai ter conflito. Faz parte. E Deus vai usar esse conflito na sua vida para você ser aperfeiçoado. E se você fugir desse conflito, você está perdendo a oportunidade. E se você procurar um lugar onde não tem conflito, você não vai achar lugar nenhum. Então é um dilema assim, sério, né? Ou eu entro na chuva para molhar, ou eu fico, né, sozinho lá naquele abrigo, né? Aproveitando que você falou isso, se você pudesse dar uma dica, um conselho para quem está nos ouvindo, é baseado nisso que a gente falou, baseado nesse viés que você pegou agora, nessa linha, o que você diria para essas pessoas? Eu diria o seguinte: suspeite dos seus próprios sentimentos. Muito desse movimento ele foi feito baseado no sentimento. Né? Eu fui ofendido, eu fui contrariado, eu não gostei do que vi. E eu acho que em muitas dessas situações foi inclusive justo a sua insatisfação, a sua frustração,
porque infelizmente nós temos pessoas hoje dentro das próprias igrejas, às vezes mal intencionadas, né? Então tem fundamento, mas suspeite dos seus sentimentos. Então, se você não tem desejo de se conectar, se você não tem desejo de participar de uma comunidade, duvide disso, né? Porque muito provavelmente o que Deus quer para a sua vida é justamente o oposto. É que você faça parte do corpo, se reconecte, sirva no corpo, seja alimentado por uma boa palavra, por uma teologia sadia, né? E tenha esse propósito de vida. Então, Juliano, se a gente quer crescer, a gente tem que seguir aquele conselho americano, né? No pain, no gain, né? Sem dor, não tem sofrimento, não tem ganhos, né? Então, vamos ter que encarar mesmo, ir pra frente. Eu gostei dessa frase que você falou, que sem o conflito, né? Sem essa faísca que gera o nosso crescimento, nosso desenvolvimento, fugir disso, talvez você está perdendo a grande oportunidade de crescer crescer como cristão, né? Que é um pequeno Cristo, né? Crescer como cristão, desenvolver aquela parte do membro do corpo. Vai voltar de novo, você vai ter que em algum momento se desenvolver, porque aquela parte do membro do corpo precisa ser desenvolvido de forma equilibrada para alcançar o destino final. Sim. A noiva de Cristo está prontinha para ele voltar e resgatar ela. Então, vamos ter que passar por isso. Se o conflito nos gera isso, ao invés de fugirmos, vamos buscar esse ponto de equilíbrio. E não ter, assim, receio de que... receio da instituição, porque tudo vai institucionalizar. Se a gente reunir aqui meia dúzia de pessoas e falar, vamos fazer umas reuniões aqui... já tem que ter uma... Daqui a pouco institucionaliza. O Juliano vai falar assim, nós temos que ter um estatuto. Né? O contador vai falar assim, nós temos que ter um estatuto disso aqui. O outro vai falar assim, nós precisamos de um lugar maior. Né? Para ter aqui tem que ter o alvará. Para ter o alvará tem que ter... Exatamente. Então, eu não tenho medo da instituição, porque a instituição está aí. Ela tudo institucionaliza, né? O que a gente tem que saber é viver dentro da instituição, valorizando o orgânico, né? Valorizando o organismo que vive na instituição. Não deixar a instituição sufocar o organismo, mas o organismo dá vida para a instituição, né? Então não precisa ter medo não, mas tem que procurar um pouquinho, viu? Excelente. Tem que procurar um pouquinho hoje em dia, né? Vai demandar uma peregrinação às vezes da pessoa. Né? Pastor Vanderlei, Deus abençoe. Amém. Obrigado. Muito obrigado por ter aceito. Espero que ninguém se torne mais um desengrejado depois da nossa conversa, mas que a gente consiga reverter. Vamos inverter e reverter. Processo, né? Sim. Tá bom? Eu fico muito feliz de poder conversar sobre esses assuntos e transmitir de alguma forma esses assuntos para as pessoas, para que elas possam compreender e dar um novo significado para esse nome, esse título, né? Isso. E as pessoas olharem para isso não como uma coisa pejorativa, mas uma coisa assim, peraí, é um movimento que está acontecendo. É eu que preciso parar e refletir como é que eu me reconecto, como é que eu me alimento e como é que eu tenho propósito, né? Exato. Então, aonde eu vou buscar isso? Eu preciso me reconectar, eu não consigo ficar sozinho, é impossível. A pandemia veio, você falou que pode ser isso ou aquilo, eu quero acreditar que foi uma providência divina, sim. Foi algo que Deus foi lá e falou, experimentem isso, porque do jeito que vocês estão indo, não vai legal, não está indo bem. Então, aconteça isso, não estou falando das mortes, não estou falando disso, estou falando do afastamento das pessoas. Você vê que o próximo assunto aqui que Paulo trata é a respeito da caridade. Exato. Então, você vê que cai direto no ponto. Se nós tivéssemos sido mais caridosos, não é caridoso de dar o dinheiro, a caridade mesmo, como Paulo ensina aqui, nessa pandemia, talvez nós tivéssemos superado ela diferente. Nós estaríamos em outra fase. Toda a humanidade teria subido um degrau num consciente coletivo geral, assim, né? Todos subissem, né, para um outro nível. E por não ter esse elemento, porque esse elemento é o antídoto do problema, né? É o antídoto. O capítulo 13 é o antídoto de todo o livro. Por não ter tido isso, a gente dividiu mais, a gente polarizou mais. Aí veio a política no meio, aproveitou, rachou, misturou, entrou na igreja, a igreja entrou nisso. Exatamente. Então, quem tirou alguma coisa de boa dessa pandemia é um felizardo, assim, um bem-aventurado. Porque muita gente não soube olhar o momento, né? Queremos convidar você a refletir nesse assunto e se você se sente um desse desigrejado, procure volte de novo, né, a entrevista, veja os pontos
e envie para outras pessoas que você acredita que é importante ouvir essa mensagem que falamos aqui, esse diálogo, essa conversa, esse bate-papo, essa reflexão. E envie para outras pessoas, comentem, faça suas perguntas aí também. Você perguntando, compartilhando, comentando, nós vamos ler uma por uma e quem sabe a gente faz um outro vídeo daí falando um pouco mais sobre as questões, podemos até marcar, se for o caso, uma outra entrevista aí falando um pouco mais das dúvidas, né? Ou dos questionamentos ou das perguntas, enfim. Claro. Mais uma vez, quero agradecer de todo o meu coração. Obrigado. Fiquei muito feliz da sua vinda e espero que isso atinja o coração de muitas pessoas que estão nos vendo e vendo. Obrigado. Deus abençoe você, sua família, sua casa, seu lar, seu ministério e suas funções, que principalmente hoje você está ali como presidente do Conselho dos Pastores Evangélicos, Londrina e região. É uma grande responsabilidade lidar com toda essa diversidade, todas essas comunidades em geral. Fico feliz e honrado de poder bater um papo assim. A honra é minha, viu? Que Deus abençoe as pessoas que estão nos ouvindo também. Até mais. Até.